caminhando para a parte da tarde, para o último painel desse evento, e eu não posso iniciar sem parabenizar a Procuradoria-Geral do Estado, parabenizar o Procurador-Geral Bruno Dubé, ao Anderson Schreiber, ao Fabiano Magalhães, a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse, agradecer imensamente a presença de todos os professores portugueses que nos honraram com suas presenças nesses 3 dias, e também os nossos colegas procuradores do Estado, a doutora Márcia Holanda, que vieram também colaborar com o debate envolvendo questões polêmicas do direito público, envolvendo o Brasil e Portugal. É de extrema importância para nós, procuradores do Estado, estudantes de direito, advogados, juízes aqui do Rio de Janeiro, conhecermos a realidade do direito português e a aplicação prática de tudo que foi discutido e debatido aqui, tanto lá em Portugal, em cotejo com o que nós temos aqui no Brasil. A ideia de fazer esse painel final de troca de experiências ou de perguntas entre os professores portugueses e os professores brasileiros como foi mencionado anteriormente, é uma inovação e não se trata aqui de arguição. A intenção é que os professores brasileiros, eventualmente, tirem dúvidas ou coloquem questões envolvendo temas candentes e polêmicos no Brasil aos professores portugueses e vice-versa. Qualquer dúvida, qualquer debate que os professores portugueses, do que ouviram aqui, queiram se inteirar do que vem acontecendo no Brasil, também é salutar. Eu vou me permitir fazer algumas poucas provocações do que eu ouvi e do que anotei, e também a plateia, caso queira fazer a interação com os professores. O momento é esse, então é mais um bate-papo curto, sem a formalidade de uma apresentação acadêmica, de uma palestra. E eu não poderia iniciar sem mencionar a presença honrosa, para nós, honrosa, aqui na Procuradoria-Geral do Estado, do professor Luiz Wambier, um dos maiores processualistas do Brasil e que nos prestigia com a sua presença nesse evento. E não poderia iniciar sem fazer uma pergunta envolvendo processo em sua homenagem, né? E também colher a opinião do professor Wambier. E começo pelo final. Quando isso foi mencionado na palestra de encerramento aqui, sobre prescrição penal na Corte Constitucional Portuguesa, e me chamou a atenção uma frase que não tinha, esse debate não tinha despertado o apelo da mídia. Aqui no Brasil, hoje, há um debate intenso sobre mídia e processo. Qual a influência da mídia no processo civil, no processo final e na prestação jurisdicional final? E mídia não como se conheceu há 20 anos atrás. Mídia televisiva, mídia jornalística. Hoje há uma mídia absolutamente, aqui no Brasil, pelo menos, sem controle efetivo, que é a mídia de rede social, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, em que alguém faz com que uma matéria objeto de um processo judicial, seja na Corte Suprema, seja num processo normal nos tribunais, tome tamanha relevância que, de alguma forma, impacta o processo que está sob julgamento nos tribunais. Então, eu queria ouvir a opinião do professor Wambier, se possível, um processualista, de como esse tema tem sido tratado aqui no Brasil, e da professora Maria João, de como isso, de alguma forma, tem repercutido em Portugal, sobretudo à luz de uma ideia de imparcialidade. Vivimos no Brasil agora, recentemente, decisão que envolve direito eleitoral, afastando parlamentares de seus mandatos, julgamentos de personalidades políticas que ganham apelo na mídia, né? E isso
as pessoas se perguntam, sobretudo as pessoas que não têm formação jurídica, teria o Poder Judiciário decidido de forma diferente se não houvesse aquele apelo midiático? Teria o Supremo Tribunal Federal proferido uma decisão em um sentido se não houvesse uma publicização excessiva daquela sessão da Suprema Corte televisionada, onde todos debateriam isso ao vivo e com as falas dos ministros sendo transmitidas não apenas de forma instantânea, mas reproduzidas nos jornais de grande circulação e nas reportagens televisivas à noite. Então, é uma oportunidade para nós conhecermos como é que isso está sendo tratado aqui e em Portugal. Primeiro, professor Vanbier. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu agradeço muito pela gentileza, pela cortesia com que você me recebe. E eu diria que nós temos vários problemas, não é? Aliás, nós somos um problema no Brasil. Esse é um problema seríssimo que me parece que impacta, eu concordo que impacta no resultado. Provavelmente impacte no resultado. Hoje eu quando vinha para cá, tomei um táxi e o taxista comentou comigo a respeito de duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele me viu de gravata e disse: o senhor deve ser advogado, não é? Claro, no Rio de Janeiro, com esse calor, quem usa gravata é da área do direito, né? Falei, sim. E o que o senhor achou do julgamento tal? E o outro? E ele sabia desses casos mais do que eu. Nós somos o país do futebol. Pelo menos já fomos o país do futebol. E era muito comum todo brasileiro médio saber de cor o nome dos jogadores, a escalação da seleção brasileira. Hoje o brasileiro médio não sabe, mas ele sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E trata com intimidade. Ou Barroso, ou Gilmar, ou Xandão, trata por apelido. A Rosa decidiu. Eu penso que isso é nocivo. E explico por quê. Primeiro porque, de certa maneira, com a criação da TV Justiça, criou-se um impacto, no meu modo de ver, negativo, porque as decisões que são técnicas passaram a ser lidas pelo público receptor de uma forma atécnica, óbvio. Então, aquele que, seja o taxista, ou seja o físico nuclear, tanto faz, que escuta uma decisão, ele não consegue ter o filtro técnico necessário para extrair dela aquilo que de fato deve ser extraído do ponto de vista da conformação do direito. E isso gera distorções em cadeia, porque esse fulano dirá no seu grupo do WhatsApp alguma coisa e o outro reproduzirá de outra maneira e nós passamos então a ter assim uma banalização que me parece negativa da atividade do Poder Judiciário. Há um outro problema, e ontem conversava com a professora Maria José Capello, embora falássemos de outros temas, falava sobre o problema da autorregulação. Talvez falte também ao Supremo Tribunal Federal, enfim, ao Poder Judiciário como um todo, um pouco de autorregulação, um pouco de freios nessa sua exposição midiática. O ministro não é um ator, ele é um ministro. Então, talvez isso pudesse ser refreado, essa repercussão a que eu me referi no primeiro parágrafo, pudesse ser refreada se houvesse um freio por parte do próprio tribunal. Mas é óbvio que não se pode eleger culpados, porque a culpa frequentemente é sistêmica. Então, nós vemos hoje grandes escritórios de advocacia que têm no seu quadro, ou contratados como terceiros, assessores de imprensa. Então, ele chama o assessor de imprensa e diz: olha, eu estou trabalhando um caso interessante, divulga na mídia. E isso gera uma série de outros desdobramentos. Então, em resumo, penso que nós ainda não estamos tratando como deveríamos tratar. Essa foi a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, se há impacto, penso que sim. Não que isso possa tisnar a imparcialidade. Não acredito nisso. Acredito muito no nosso sistema judicial, no nosso poder judiciário.
mas isso pode gerar na sociedade uma expectativa diferente daquela que poderia ser a expectativa real. Nós já vimos, por exemplo, ministros sendo vaiados na rua, sendo vaiados em aviões, etc., em função de decisões que tomaram. Tecnicamente, não me parece adequado, não me parece de forma nenhuma adequado. Penso, por exemplo, né, nas sessões da Suprema Corte Americana, em que, em absoluta reserva, eu não gosto da expressão sigilo, mas em absoluta reserva, os juízes proferem a sua decisão e entregam a decisão para a sociedade. Diferentemente desse modelo que foi adotado aqui, a pretexto de democratizar. Agora, democracia não significa que nós possamos imprimir a todo movimento social um espírito de transparência absoluta. A transparência é uma regra constitucional, mas essa transparência abusiva, como se nós estivéssemos todos numa grande arquibancada, não me parece saudável. Uma última observação. Eu lembro quando da discussão do Código de Processo Civil, lá em 2013, 14, um professor de processo civil, respeitabilíssimo, disse que o código, determinada matéria no código, não poderia ser aprovada porque não tinha sido discutida com o povo. Então eu imaginei, e me perdoem a jocosidade do exemplo, mas eu imaginei o legislador reunido no Maracanã com milhares de pessoas discutindo o litisconsórcio unitário. Quer dizer, não faz o menor sentido. A democracia não significa, no meu modo de ver, irresponsabilidade. E não significa indisciplina. Nós temos que ter, para sermos democráticos, na minha opinião, disciplina democrática. E a disciplina democrática, ela acaba chegando lá no coração do Estado de Direito, né? Falei demais? Desculpe. Mas, enfim, muito obrigado, você professor. Me provocou. Muito obrigado. A questão colocada, obviamente, que também é pertinente em Portugal, com a vantagem de nós não termos a TV Justiça e de não podermos assistir aos debates dos nossos Supremos Tribunais. As audiências são públicas, mas com limites, e não existe propriamente uma TV Justiça. Temos canais televisivos que só falam de justiça, nomeadamente penal, mas isso é outra realidade. Ora bem, eu acho que aqui a questão da mídia também deve ser vista por ela em si, mas também pela voz que ela dá a certos movimentos que depois se tornam movimentos de pressão. Eu recordo que ainda há pouco tempo, há uns meses ou há uns dias, em Portugal, se calhar há mais de um mês, com espanto, as pessoas foram-se manifestar contra o Tribunal Constitucional Português, porque no Tribunal Constitucional Português tem havido decisões no sentido da inconstitucionalidade do crime de maus tratos a animais de companhia. E, como já houve vários juízos de inconstitucionalidade, foi um aspecto que eu não referi, mas já agora aproveito essa oportunidade, em Portugal, a partir do momento em que, em processos de fiscalização concreta, haja 3 juízos de inconstitucionalidade, por via, nomeadamente, do Ministério Público, a questão vai ao plenário do Tribunal Constitucional e o plenário declara ou não, também pode ser não, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma. E o Tribunal Constitucional Português, neste momento, está nessa fase de ir ao plenário para ser declarada ou não com força obrigatória geral, fiscalização que passa a ser abstrata, a inconstitucionalidade do crime de maus tratos de animais à companhia. E, portanto, fomos inundados por reportagens a mostrar o povo todo a decidir que, obviamente, que bater no cão, dar pontapé ao gato, tem que ser
criminalizado. Este é um assunto que hoje está em Portugal. Mas, quando a questão foi colocada, eu até pensei em partilhar aqui muito rapidamente uma outra questão. É que eu acho que, infelizmente, os tribunais deixam-se influenciar pela opinião pública e pelo aquilo que é veiculado. E para falarmos de situações neutras, nem de Portugal nem do Brasil, eu vou partilhar muito rapidamente um caso que apaixonou Espanha, que é o caso Inês del Rio Prado, em que sucedeu o seguinte: estavam em causa terroristas da ETA que, em determinado momento, iriam ser postos em liberdade. E os tribunais, incluindo o Tribunal Constitucional Espanhol, inverteram toda a sua jurisprudência para que os terroristas da ETA não fossem libertados. Eu até posso dizer como é que foi a questão, que é uma questão até que tem algumas atinências com o direito penal brasileiro. Em Espanha, a GIA, já não há, o Instituto da Remissão do Trabalho na Pena, como existe no Brasil. E, portanto, aqueles terroristas da ETA estavam a contar que o período de trabalho contasse para os 30 anos de pena que tinham que cumprir e não relativamente a cada uma das penas que somadas davam 3.000 anos de prisão, 4.000 anos de prisão. E havia o entendimento pacífico dos tribunais, que é o que vale no Brasil, de que o tempo do trabalho desconta-se na pena que tem que ser cumprida nos 30 anos, creio que agora no Brasil são 40, 30, ainda é 30, 40, é 40, não é? Eu tenho a ideia que tinha subido de 30 para 40 e não relativamente a cada uma das penas. Com esta inversão da jurisprudência, até ao Tribunal Constitucional, e porquê que os tribunais inverteram, isso está estudado, a jurisprudência? Não era comunitariamente aceitável pelo povo espanhol, sacrificado pelos atentados terroristas da ETA, estar a libertar aqueles terroristas. O que é que nos valeu? E esse é outro tópico importante. Hoje, até nos sentimos às vezes um bocadinho ridículos em falar em Constituição, em princípio da constitucionalidade, porque hoje cada país tem várias constituições, há uma proteção multinível de direitos, e o que valeu aos terroristas foi o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que considerou que, neste caso, havia violação do princípio da legalidade, que não podia fazer-se a interpretação que foi feita em Espanha, e um belo dia a Espanha acordou com um grande problema: vamos pô-los todos na rua. E o que é facto é que, e portanto, este é um caso que está estudado em como os tribunais superiores agiram a reboque da opinião pública. O Soutor Costa Andrade, professor em Coimbra, teve um dia uma expressão que se tornou célebre, que é: o legislador legisla à flor da pele. É hoje cometido aqui um crime, quer dizer, é um comportamento que não está previsto, emociona toda a gente, no dia seguinte o legislador legisla. E, portanto, o Soutor Costa Andrade, muito crítico, falava em legislar à flor da pele. Infelizmente, eu acho que há várias decisões que nos mostram que os tribunais também decidem à flor da pele, pressionados pela opinião pública. E, portanto, deixem-me só dizer-lhes, bem estava o Tribunal Europeu, os terroristas foram libertados e nunca mais houve atentados terroristas, ainda por cima era um medo absolutamente infundado. E valeu-nos a proteção a um outro nível. Eu acho que esta é uma das vantagens da proteção multinível, porque às vezes as questões deixam de ser paroquiais, não sei se aqui se diz esta expressão, deixam de ser locais, passam para um nível superior e se calhar são melhores decididas porque não se sente a pressão. É este o meu contributo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu ontem assisti aqui ao painel sobre liberdade de expressão e o professor Jonatas teve que se ausentar, mas fiquei com uma inquietude, penso que o professor Pedro poderá nos ajudar, e o professor Gustavo também não está, mas que trata
da liberdade de expressão e a utilização de discursos por parlamentares dentro do parlamento e hoje fora do parlamento, se valendo, sobretudo, de redes sociais. Como Portugal está tratando desse tema da liberdade de expressão de parlamentares, ou seja, imunidade parlamentar, e utilização do parlamento para, por exemplo, incitar discursos de ódio, incitar comportamentos contrários ao direito, sobretudo se valendo de redes sociais. O parlamentar tem liberdade de expressão decorrente da sua imunidade para isso, dentro e fora do parlamento, utilizando de redes sociais. Aqui no Brasil, nos últimos anos, presenciamos muito isso. Não apenas de autoridades do Poder Executivo, mas, sobretudo, do Poder Legislativo. Uma pergunta que parece possuir resposta simples. Dentro de uma liberdade de expressão de um parlamentar, ele pode disseminar fake news, ele pode se utilizar do parlamento para utilizar discursos que não são comprovados cientificamente. Nós tivemos esse debate muito intenso no Brasil nos últimos anos. Eu agradeço muito a pergunta e se me permite, vou partilhá-la com a doutora Paula, Veiga, mas gostaria ainda de dizer alguma coisa, porque em Portugal estamos com esse problema, evidentemente, e com um outro, que é o de saber se há limites à liberdade de expressão dos deputados dentro do Parlamento. E o Presidente do Parlamento Português pôs, aliás, a questão, recentemente, precisamente motivada pela visita do Presidente do Brasil a Portugal, na altura em que Portugal comemora o aniversário da Revolução de 25 de Abril. E há uma cerimónia no Parlamento, nesse dia, e discutiu-se muito se o Presidente do Brasil, se um Presidente de um país, no caso era o Presidente do Brasil, enfim, o facto de ser o Presidente do Brasil nesta circunstância, para para esse partido político, tem aqui um fator, de que vou já falar, tem aqui um fator acelerador da discussão e da discórdia, e discutiu-se isso, e o que se entendeu era que o Presidente poderia lá ir ao Parlamento, nesse dia, no dia 25 de Abril, o dia em que se comemoravam, no caso, 49 anos da Revolução de 74, poderia ir, mas não intervir na cerimónia, digamos, de comemoração. Portanto, havia uma cerimónia antes de recepção a um chefe de Estado estrangeiro e assim se fez. E os deputados de um partido político fizeram, enfim, não sei se essas imagens passaram no Brasil, provavelmente passaram, fizeram, enfim, uma recepção deselegante e bem pior do que isso. E o Presidente antidiplomático, e o Presidente do Parlamento trouxe para a discussão a questão de saber se o Presidente tem poderes de polícia e poderes disciplinares sobre os deputados. E verifiquei, enfim, publiquei um artigo sobre isso, e verifiquei que no Brasil há um código de conduta do Parlamento sobre essa matéria. Em Portugal não existe, em Portugal o Presidente do Parlamento não tem razão, isto é, ele não pode, a não ser mandar calar, tirar a voz. Fora disso, não pode exercer designadamente o poder que ele invoca de poder chamar um polícia para tirar um deputado do Parlamento, o que é uma coisa, para além do ponto de vista da estética de um Estado constitucional, é uma coisa impensável, mas ele acha que pode fazer isso. E, portanto, mas o tema de fundo é de facto esse, é o de saber, não é questão digamos, dos limites, ou melhor, da extensão da imunidade para ambientes que não são do Parlamento, mas dos próprios limites à liberdade de expressão
dentro do Parlamento. Por exemplo, se não se pode ter, se a Constituição Portuguesa não proíbe, mas a Constituição Portuguesa proíbe partidos de ideologia fascista. E pode-se dizer que a partir daí está proibida a veiculação de valores que são próprios da ideologia fascista, mesmo que não sejam, façam parte do estatuto de um partido. Bom, poderá um deputado, enfim, é um valor que parece constitucionalmente proibido, poderá um deputado invocar, digamos, uma apologia de valores da ideologia fascista dentro do Parlamento, invocando a imunidade parlamentar. Eu lembro que a Constituição Portuguesa, não sei se a brasileira diz isto, diz que os deputados são civil, penal e disciplinarmente irresponsáveis. E, portanto, à partida não pode haver responsabilização e, portanto, o tema é este, não é? Quer dizer, e, portanto, deixava agora para a doutora Paula Veiga a parte que eu não sei responder, que é a parte do fora do Parlamento. Obrigada. Parece-me o seguinte, em primeiro lugar, vamos ter aqui um conflito, naturalmente, nessa questão multinível de que falava a professora doutora Maria João, porque, relativamente à liberdade de expressão, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem condenado muitas vezes Portugal por ter uma concepção restrita de liberdade de expressão. Ou seja, na hipótese que estava aqui a ser adiantada pelo professor Dr. Pedro Gonçalves, acredito que, na opinião, não conheço nenhuma jurisprudência específica sobre isso, mas nessa lógica acredito que a opinião do Tribunal Europeu de Direitos Humanos seria a de admitir, digamos, esse tipo de ideias, porque integrantes da liberdade de expressão, em consonância com a figura da imunidade. Agora, também é verdade que os tribunais portugueses têm feito um apelo à não americanização da liberdade de expressão, ou seja, há outros valores, nomeadamente direito ao bom nome, à imagem, etc., que também são bens juridicamente protegidos e estão constitucionalmente consagrados e também devem ser atendidos. Portanto, esta é a primeira... Eu diria que esta é a primeira questão. Vai haver aqui um problema, naturalmente, porque aquilo que até agora tem sido entendido como muito bom, que é estender a liberdade de expressão no online, já não é assim tão bom, digamos assim. Depois, gostaria também de deixar aqui uma outra nota. Eu acredito verdadeiramente em coerência com aquilo que disse na intervenção, quando tive a oportunidade de a fazer, que nós vamos ter que repensar o feixe de pretensões jurídicas que estão no âmbito de proteção dos direitos online e offline. Porque é completamente diferente a liberdade de expressão exercida cara a cara do que aquela exercida sob anonimato. E a liberdade de expressão é o caso, digamos, o caso paradigmático para repensarmos essa questão. Não existem discussões, pura e simplesmente, há redes de juristas, nomeadamente ligados à questão dos direitos humanos, a repensar esse âmbito de proteção dos direitos. Até agora não existe nada em concreto e não se prevê, por enquanto, nenhuma convenção internacional, mas admito que ela venha a emergir nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula, professor Pedro. Aqui no Brasil, ontem eu vi a palestra sobre meio ambiente, e aqui no Brasil, nos últimos anos, há uma ênfase enorme nos procedimentos de mediação, de composição amigável, como forma de diminuir a quantidade de processos no Poder Judiciário. Mencionado nas palestras anteriores a sobrecarga do Poder Judiciário, mencionava o professor Vanbier, uma pesquisa que fiz recente, ao final de 2021, nós tínhamos 79 milhões de processos pendentes de julgamento no Brasil. Em 2021, fora os que foram julgados ao longo de 2021. Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, a mediação,
a arbitragem, as conciliações extra-poder judiciário têm ganhado muita relevância. E a pergunta a provocação que eu queria fazer, primeiro à professora Nathalie e depois aos professores portugueses, e em especial a professora Alexandra, como o direito ambiental pode ser inserido nessa técnica de mediação e de composição amigável das demandas? É possível toda e qualquer demanda ambiental ser objeto de arbitragem ou de mediação? Há limites? Não é possível nunca? Como é que nós estamos tratando isso aqui no Brasil e como Portugal absorve essa discussão? Pode ficar à vontade, professora. Na área ambiental, a utilização de meios alternativos de resolução de... Não está? Tá. A utilização de meios alternativos de resolução de controvérsias em Portugal na área ambiental é possível. Levanta dificuldades que devem ser consideradas e atendidas na escolha do meio específico por causa da desproporção de forças das partes, não é? O facto de podermos ter uma maior proximidade entre o agressor e a vítima, para pôr as coisas assim de uma forma um pouco maniqueísta, mas enfim, quem sofre os danos ambientais e quem foi responsável por eles pode desproteger e, portanto, nessa medida podem alguns meios de resolução alternativa de litígios, como por exemplo a mediação, redundar numa pressão forte dos principais prejudicados pelos danos ambientais para aceitar soluções que não são muito equitativas ou soluções que possam resultar de sugestões da parte mais forte, que é sempre a parte que foi responsável pelos danos. Portanto, há que ter aqui alguns cuidados. Enfim, já são meios de resolução de litígios que têm sido testados em situações também de desigualdade de partes, questões de violência doméstica, por exemplo, etc., já têm essa preocupação, mas penso que não existe tanta experiência na utilização destes meios relativamente aos temas ambientais. No que diz respeito, por exemplo, especificamente à questão da arbitragem, ela parece ser bastante adequada aos litígios ambientais, pelo caráter extremamente técnico das questões. Os nossos tribunais, assumidamente, estão mal equipados para o efeito. Em Portugal está-se a ter agora uma maior consciência disso e, portanto, na nossa escola de formação de magistrados, o Centro de Estudos Judiciários em Lisboa, estão-se a tentar incorporar mais temáticas ligadas ao ambiente e ao ordenamento do território, porque são temas que de todo não são abordados na nossa graduação, só depois a nível de especialização, de mestrado ou pós-graduações lato sensu, e, portanto, nessa medida, parece que fugir dos tribunais que têm estas competências tão generalistas para soluções em que os decisores possam estar mais capacitados para tomar decisões em matérias extremamente técnicas, parece uma boa solução. Mas introduzo aqui, e já agora só à laia de sugestão de direito comparado, a solução, por exemplo, dos tribunais suecos do ambiente e ordenamento do território, que são tribunais mistos, com juízes leigos, com competência especializada na matéria ambiental, portanto tem juízes togados normais, mas depois tem engenheiros e pessoas com competência verdadeiramente na área ambiental e, segundo me contam os colegas que trabalham nesses tribunais, as decisões às vezes são muito interessantes, as discussões entre o painel do tribunal, que compõe o tribunal, são muito interessantes, porque às vezes são os engenheiros e os técnicos a querer interpretar as leis e com maior sensibilidade, e são os juízes, enfim, de formação jurídica, a tentar perceber melhor as partes técnicas e, portanto, há ali uma fertilização mútua que permite chegar a soluções muito mais justas e muito mais corretas. Portanto, isso, para mim, seria o futuro. Tribunais de competência especializada, mas não só de competência jurídica, também técnica.
Obrigada pela pergunta. Aqui no Brasil, a gente já tem um histórico grande da consensualidade solucionando questões ambientais. Dou alguns exemplos. A Lei de Ação Civil Pública tem a possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta para encerramento de ações e com muita frequência isso acontece. A nossa Lei de Infrações e Crimes Ambientais também tem uma previsão de acordos para prevenir danos ambientais, e nós habitualmente chamamos também de termo de ajustamento de conduta, apesar de ter uma natureza um pouquinho diferente dos que encerram as leis de ações civis públicas, as ações civis públicas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma história muito bonita, né, relacionada à solução consensual desses conflitos. A CASC, aqui na Procuradoria, é uma Câmara de Solução de Conflitos, que, aliás, é chefiada pelo Marco Antônio, que eu não sei se está aqui nesse momento, mas que soluciona uma série de questões, inclusive questões ambientais, ações e soluções ambientais. A nossa lei aqui estadual de infrações administrativas contra ordenações, lá em Portugal, ela tem uma previsão antiga já, que permite a conversão de infrações administrativas em serviços de melhoria e qualidade ambiental. Então, existem uma série de de coimas que são pagas aqui, que se convertem em serviços de melhoria no âmbito consensual entre o infrator, né, e o INEA, que é a nossa autarquia ambiental no Rio de Janeiro. Então, também é uma história vasta. Por exemplo, se vocês vieram ali pela linha vermelha do aeroporto, tem uma ponte estaiada ali no fundão, e toda a recuperação daquele manguezal ali foi feita pela Petrobras utilizando esse instrumento da nossa Lei de Infrações Administrativas, muito importante, enfim, com resultados interessantes. É claro que existe sempre a discussão sobre a disponibilidade ou não do ambiente, enfim, mas esses acordos eles giram em torno de questões patrimoniais, questões envolvendo as best available technologies, né, do que precisa ser incorporado ou não aos processos produtivos. E aí, claro que existe uma expertise, uma complexidade técnica que muitas vezes supera o conhecimento, enfim, a possibilidade do judiciário. E aí eu vejo muito valor e muita utilidade nessa solução alternativa das controvérsias ambientais. Então, obrigada, professora Alexandra, pelos seus comentários e obrigada pela pergunta. Obrigado. Obrigado. Eu assisti atentamente à palestra da professora Maria João e da juíza Márcia Holanda, e quando vi o comparativo das cortes constitucionais dos dois países, há uma distinção bastante evidente quanto à composição, o acesso e a perenidade dos ministros ou juízes conselheiros lá no Tribunal de Portugal. No Brasil, os ministros são escolhidos livremente pelo presidente da República e nomeados por tempo indeterminado até completarem 75 anos, quando são obrigados à aposentadoria compulsória ou, se quiserem, por aposentadoria voluntária. Em Portugal, como foi mencionado, há um mandato de 9 anos inviável à recondução. No Brasil, a questão do mandato a cada 4 anos, é objeto de discussão. Mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal. E muito disso decorre do que, para os partidos de oposição, ou geralmente para minorias, decorre de uma certa idealização, de uma captura política da Corte Suprema. Há poucos dias, verifiquei uma reportagem num jornal brasileiro de que o atual presidente da República, o partido do presidente da República, parametrizando dos 11 ministros do Supremo, 8 foram nomeados pelo atual presidente da República. 100 e tantos ministros de tribunais superiores foram nomeados pelo partido do presidente da República. Não sei quantos ministros do Tribunal de Contas foram nomeados pelo presidente da República. Então, atribui-se a uma suposta captura política desses nomes. De outro lado, vivenciamos no Brasil, falávamos ontem sobre isso, nomeações considerando atributos, pelo menos aquilo que é divulgado, não necessariamente jurídicos, e muitas vezes argumentos que depõem muito negativamente para quem é nomeado. Se divulgou muito que o ministro da Suprema Corte Brasileira foi nomeado por ser terrivelmente evangélico.
uma covardia, porque o ministro André Mendonça é um ministro com vasto conhecimento jurídico, um ex-advogado público da União, prestou concurso público, e o que ficou taxado para a sociedade é que o presidente o escolheu por ser terrivelmente evangélico. Então, como vocês entendem esse discurso, e como é em Portugal esse discurso de escolha e de autonomia? Como esses ministros julgam, sabendo que tem prazo de validade e que foram nomeados por determinados segmentos políticos e que em determinado momento serão substituídos por outros ministros com outro ideal político, possivelmente? Oi, Flávio. Deixa eu me intrometer um pouquinho aqui. Até ontem, eu estava estudando um pouquinho para fazer essa palestra e, por acaso, eu li um artigo do Jorge Miranda a respeito justamente dessa escolha, do quanto é democrático ou não a escolha dos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional e pela Assembleia da República. Isso, de certa forma, nos aproveita, porque também a nossa escolha é feita por um dos outros poderes. É claro que há essa distinção fundamental, porque aqui no Brasil é o chefe do Poder Executivo que indica, nomeia, e em Portugal a presidência não tem qualquer interferência, tudo feito pelo parlamento. E ele puxa a essência democrática desse tipo de escolha justamente na forma de chegada daqueles que escolhem ao poder, que é pelo viés democrático, que é pelo voto popular, pela soberania popular. Então, daí ele faz esse paralelo. Ele chega a abordar a questão do comprometimento com aquela corrente ideológica daquele grupo que indicou, isso mais no aspecto português, ou no nosso caso, infelizmente, a gente teve a experiência passada com relação ao ministro André, que eu também concordo plenamente, que ele recebeu um adjetivo, uma taxa de determinado grupo religioso, mas que não, isso não afasta o saber jurídico dele. Mas o que importa, e Jorge Miranda, nesse artigo, ele conclui que, a partir do momento que há a nomeação, há, sim, uma libertação daquela corrente que indicou. Eu vejo isso mais na prática, justamente porque os ministros não têm esse prazo de validade, né, esse mandato, e a gente vai acompanhando a jurisprudência do Supremo, o posicionamento de cada um deles, a gente percebe como eles vão evoluindo e se separando um pouquinho daquela peste inicial da indicação do partido político. É óbvio que, durante foram 12 anos de governo do PT, é claro que a maior parte dos ministros foi indicada por eles, mas isso a gente vê no dia a dia que isso não repercute de uma forma gravosa ou ideológica nas decisões judiciais. Mas agora que eu me intrometi um pouquinho... Muito obrigada. Aqui várias questões. Em Portugal, só relativamente ao Tribunal Constitucional é que a questão se coloca, não em relação aos outros tribunais, só em relação ao Tribunal Constitucional, porque dos 13 juízes, 10 são eleitos pelo Parlamento e os outros 3 são escolhidos, cooptados, é esse o termo, pelos outros 10, como aliás teve a oportunidade de dizer. Ora bem, em relação à eleição do Parlamento, há aqui há um aspecto muito importante, é que a eleição é em lista única e tem que haver uma maioria de 2/3 a aprovar os nomes da lista. Isso também é relevante neste contexto e, portanto, tem que haver um acordo, no fundo, entre os vários partidos, nomeadamente entre os 2 maiores partidos, relativamente aos nomes que vão numa lista única e depois terá que haver uma maioria qualificada para haver a eleição. Esse é um aspecto importante a considerar. O outro tem a ver com o mandato, que é de 9 anos. Pessoalmente, concordo, acho que é uma boa solução do direito português, ninguém pensa em alterar e tem provado bem haver um mandato único de 9 anos. Outro aspecto, mas já agora antecipo outro, da minha experiência como juíza no Tribunal Constitucional Português durante 9 anos,
enfim, foi a minha experiência, foi num determinado período, não sei se isso se mantém ou não, mas eu creio que, eu acho que posso testemunhar que no tempo em que lá estive, não havia propriamente decisões marcadas pela origem política dos seus conselheiros. Aliás, basta ver que as decisões, no fundo, eram baralhadas. Uma decisão determinada tinha juízes de todas as proveniências políticas. Não podíamos dizer que havia as decisões dos juízes de esquerda e dos juízes da direita. Já agora permitam-me partilhar aquilo que eu notei enquanto juiz do Tribunal Constitucional, é que havia um tema que nos dividia, independentemente da origem política, que é o tema da regionalização. Portugal, ou melhor, não é regionalização, os direitos das regiões autónomas portuguesas. Porque nós temos 2 regiões autónomas, a autonomia regional, e obviamente que nós já sabíamos quem é que era mais pró-regiões e menos pró-regiões. Mas isso não tinha a ver propriamente com o facto de uns serem mais de esquerda e outros de direita, ou virem de partidos mais de esquerda ou de mais de direita. E depois, claro, que havia aqueles temas fraturantes. Estive em várias discussões sobre a interrupção voluntária da gravidez. É um tema fraturante. E aí não tem a ver também com o facto de a proveniência ser determinado partido ou não. Nós podemos ver na jurisprudência, quando eu lá estava, que juízes de uma proveniência mais de direita, mais católica, votaram a interrupção voluntária da gravidez, no sentido que não era inconstitucional a norma, e juízes de outras proveniências, diria que mais à esquerda, votaram exatamente o contrário. Mas pronto, são matérias que nos dividem à partida, mas não é por razões, creio que, partidárias. Outro tema, também tive o gosto de partilhar, de estar lá nessa altura, era o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também aí se notava aquilo que cada um de nós, no fundo, pensa sobre essas matérias, mas que não tem que ser, obviamente, o nosso critério jurídico. E, portanto, eu posso dar um bom testemunho, creio, do funcionamento destas regras. Só uma nota. Os 3 juízes cooptados, em princípio, serão juízes, como nós dizemos, um à esquerda ou à direita e o outro ao centro, equidistante. O terceiro é o que nós chamamos o equidistante e, portanto, são eleitos também por uma maioria qualificadíssima, como nós sabemos, de juízes. Tem que ser pelo menos 8 juízes a votar numa primeira ronda, depois tem que ser pelo menos, não, tem que ser sempre 8. Primeiro, exatamente, no mínimo tem que ser 8 juízes a votar no caso da cooptação, mas só para partilhar, esta questão foi recentemente muito discutida em Portugal, porque o sistema funcionou sempre bem e eu acho que é um bom sistema, este da cooptação. Existiu em Portugal porque foi em determinado momento político, não se quis dar competência ao Presidente da República de então para ser ele a indicar os 3 juízes para o Tribunal Constitucional. Não se quis dar ao Presidente da República de então. E por isso criou-se esse sistema atípico de serem os 10 juízes eleitos a cooptar os outros 3. A questão, de certa forma, agora voltou à discussão. Porquê? Porque o último processo de cooptação foi muito complicado. Houve juízes que estiveram mais do que 1 ano, além dos 9 anos, porque os juízes do Tribunal Constitucional não se entendiam quanto à escolha dos nomes. E, portanto, essa é agora uma questão que eu admito que seja reequacionada pelos últimos acontecimentos em Portugal, que é saber se deve continuar a ser o Tribunal Constitucional a cooptar os 3, ou se podemos voltar àquela que era uma ideia possível desses 3 serem indicados pelo Presidente da República. É isto. Doutora Paula Vem. Muito obrigado, professora Paula.
Bom, deixar só 3 notas mais natureza teórica. Naturalmente que concordo em absoluto com o que diz a professora Maria João Antunes. A primeira nota, está em curso neste momento um processo de revisão constitucional e portanto, eu creio que são 2 projetos, tem essa proposta, de 2 partidos políticos, justamente no seguimento do que vem sendo defendido pelo professor Jorge Miranda há muitos anos. De qualquer modo, parece-me que, em termos de sistema, o sistema está bem desenhado assim. Também sei que foi justamente por causa do Presidente da República, na altura, que o sistema foi assim desenhado, mas ele está bem desenhado. Porquê? É preciso não esquecer que, enquanto o sistema brasileiro é um sistema presidencial, o nosso é um sistema parlamentar. Ao ser um sistema parlamentar, digamos que o grande peso deve estar no Parlamento, o que significa que dar esse poder ao Presidente da República é estar a acentuar a feição presidencial de um sistema que é misto de base parlamentar. Essa seria a primeira nota. A segunda nota, a questão da não vitaliciedade do mandato. Do cargo, está perfeitamente de acordo com o princípio republicano que perpassa toda a Constituição da República Portuguesa. Portanto, são 2 notas mais teóricas, mas que também podem ajudar aqui a decidir a boa solução em termos do sistema global. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula. O professor Rodrigo quer se manifestar. Bom dia. É que eu acho que esse tema é muito importante para nós brasileiros. A professora Paula colocou muito corretamente. É uma questão republicana. Eu acho que nós devíamos adotar no Brasil o mandato. A gente importou o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, na prática, é imutável, né, pela rigidez da Constituição. Só que o nosso Supremo Tribunal Federal tem muito mais poder do que a Suprema Corte Americana, né, já que tem um controle difuso e um controle concentrado. Além disso, na prática, o nosso tribunal se reconheceu muito mais poder para intervir na vida diária do que a Suprema Corte Americana. E como se não bastasse, o nosso tribunal ainda houve um outro problema, que é jurídico-constitucional e é de ciência política, que são as decisões liminares. Melhoraram um pouco nos últimos 6 meses, mas ainda é um outro problema mais grave ainda, quer dizer, um ministro, às vezes, tomando decisões que duram anos, a ponto da gente saber, os cientistas políticos brasileiros costumam dizer que um dos ministros, em especial, não preciso nomear, ele é considerado o homem mais poderoso da República de 2 em 2 anos. Quando tem um novo mandato presidencial, o presidente da República está no auge da sua força, se considera que o mais poderoso é o presidente da República e depois esse ministro. Depois, a partir do 3º ano, a situação já é melhor. Então, eu acho que a gente deve olhar, se espelhar nesse exemplo português e de outros países europeus e pensar muito seriamente na instituição de um mandato de 12 anos, enfim. Só isso. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Eu tinha mais 18 perguntas a serem feitas, mas acredito que a plateia vai se esvaziar por conta da fome. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos os colegas professores portugueses, agradecer a participação de todos os professores brasileiros, para agradecer a presença da doutora Márcia Holanda, do professor Vanbier, e sob uma perspectiva científica, acredito que esse evento foi um sucesso e chegou ao seu final. O Procurador-Geral vai fazer uma saudação de encerramento a todos e que, tenho certeza, não concorrerá com a fome de todos também. Queria, mais uma vez, agradecer a todos os presentes, parabenizar, mais uma vez, o Anderson Schreiber, o Marco Antônio, o Fabiano, pela organização do evento, juntamente com os professores portugueses. Para nós é uma satisfação enorme tê-los aqui, não só pelo conhecimento jurídico, pelas trocas jurídicas que travamos, mas, sobretudo, pela gentileza, pela cordialidade e a delicadeza no trato pessoal para com todos nós. Foi uma satisfação tremenda
Sei que a agenda cultural que o Sejur organizou manteve o nível das palestras. Escutei até que tocaram fado na praia de Copacabana ontem. Mas esse momento, para finalizar aqui, a gente já tem uma parceria com a Universidade de Coimbra, e esse pequeno seminário, ele concretizou essa nossa parceria, e a gente já deu um salto a mais. A Universidade de Coimbra está destinando 2 vagas no programa de pós-doutorado para a Procuradoria por ano, um pós-doutorado que precisa ficar lá o mês de janeiro, ou um mês, né? Um mês. Sim. Quando quiser é melhor ainda, porque a gente pode escolher o verão. Então, um mês, então sai daquela nossa restrição do curso de longa duração. Os doutores da casa já estão me mandando mensagens aqui, já se habilitando para ir. Mas a gente vai montar um edital um edital que define as regras para as vagas. E, além disso, a gente está ampliando a nossa parceria para fazer um esforço conjunto para publicações de artigos. Aqui na nossa revista famosa Azulzinha, que é o periódico jurídico mais tradicional do país, a revista de direito da Procuradoria do Sejur, Procuradoria do Estado, organizada pelo Sejur, que vai passar a ter agora uma seção de direito comparado para a publicação de artigos dos colegas portugueses e dos estudantes que lá estiverem cursando os cursos de mestrado e doutorado, e, de outra parte, nós poderemos, eventualmente, publicar os nossos artigos lá nas publicações da universidade. Então, eu queria chamar aqui para assinar o aditivo do convênio. Vamos lá. Quem vai assinar primeiro? Professora Maria João Bailan Tunes, pelo Instituto da Universidade. Tem caneta aqui. O procurador do Estado sempre tem que ter caneta. Aqui. Aqui em cima. A outra aqui, por favor. Isso. Muito obrigado. Professora Maria José Campelo. Procurador-chefe e o assistente do Sejur, Anderson e Fabiano, por favor. Oh. Com a bica é sacanagem. Eu, por cordialidade, vou pedir para a professora Maria José Campelo para encerrar o nosso seminário. Muito obrigada. Muito obrigada. Desde já quero dizer que esta é uma primeira etapa de muitas etapas e quero também expressar em nome dos professores de Coimbra um agradecimento muito especial à forma como nos receberam, à forma como organizaram tudo, como nos levaram a sítios tão bonitos e, sobretudo, permitiram esta partilha fantástica de 2 conhecimentos, 2 ordenamentos jurídicos que têm mais de possibilidades de convergências que de divergências. Muito obrigada, Sr. Procurador, e espero revê-lo em Coimbra no dia 2 e 3 de outubro e espero conseguir recebê-lo e a faculdade também recebê-lo como nos recebeu também, não ao mesmo nível. Muito obrigada.